Lula foi eleito como presidente do Brasil. Nosso canal aqui não é um canal de análises políticas, mas de análises geopolíticas. Vamos tentar entender, pelo menos com as sinalizações que foram dadas até agora, pelo plano de governo e também pelas parabenizações que o Lula recebeu até o momento, o que significa isso para as relações geopolíticas brasileiras. Israel é convidado a tirar completamente suas armas nucleares do seu território por referendo da própria ONU e a Turquia tenta mediar, voltar a fazer com que o acordo de grãos existente entre Rússia e Ucrânia volte a valer. A Rússia também considera que os Estados Unidos está, digamos assim, desrespeitando e mudando o sarrafo nuclear e que isso pode fazer com que as relações com a Rússia, com seus vizinhos, mude, já que a instalação de armamentos cada vez mais modernos próximos da fronteira, inclusive possivelmente na Finlândia, pode alterar completamente a configuração geopolítica. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, por favor, hein, @prof_Ricardo Marcílio, que lá você pode ter um contato muito mais próximo comigo, algum comentário aqui sobre o vídeo, manda lá que eu respondo muito mais do que aqui no YouTube, né, que aqui são muitos comentários. Então acho que uma relação mais próxima aí, acho que ela é bem interessante, tá bom? E claro, se você quiser contribuir sendo membro aqui do canal, sensacional. Se não só seu like, seu engajamento já tá só, né? Já tá mais sensacional também. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Pessoal, é o seguinte, como vocês puderam perceber, né, eu tinha prometido que eu não ia fazer comentários políticos, tal, antes do segundo turno, porque a violência política ela estava extrema, e inclusive recebi ameaças, né, enfim, tá? Não quero falar sobre isso, acho que não vem ao caso, tal, mas é uma coisa que colocava em risco, inclusive membros da minha família, tal, então resolvi me ausentar um pouco do debate público, tal, o que é bem triste, inclusive. Mas, independente dessas questões, o que a gente tem que levar em consideração, né? O Lula foi eleito, esse é o fato. Quer você goste, quer você não goste, ele foi eleito. O que vai ser esse mandato do Lula, tá? Galera, de verdade, qualquer um que venha a fazer, não, vai ser isso com toda certeza, tá falando errado, né? Ele pouco apresentou um plano de governo mais detalhado, não falou que ia nomear nenhum ministro, nem outro, tal. Então a gente vai tentando pegar nas entrelinhas o que deve acontecer, e claro, nosso canal aqui não é de análise política, e sim geopolítica. Vamos tentar ver o que isso representa para as relações exteriores. Primeiro, ele foi eleito com 50, pouco mais de 50% dos votos, né? A diferença foi mínima de votos. Isso significa que ele vai ter, porque, então metade está com... Imagina, porque tem um monte de gente que se absteve, que votou em branco e tal. Então vamos falar que ele tem mais ou menos um terço, mais ou menos gosta dele, ele tem, sei lá, 2/3, 60% aí, que não curte muito, ou pelo menos, né, não apoiou aí a candidatura dele. No momento em que as redes sociais elas estão bem intensas, você tem aí Instagram, WhatsApp e tal, é muito mais fácil fazer pressão do que era, por exemplo, eu lembro, né, eu sou de 1990, quando era no início, em que você tinha uma única mídia ali de comunicação, né, geralmente o jornal, o rádio e tal. Hoje em dia a pressão, a manifestação, as pessoas podendo falar, ela é muito maior, tá? É óbvio que, de novo, né, da mesma maneira que acontecia com o Bolsonaro, lembra, né, ele fazia algum erro, não fala que ele cometeu erro, porque o PT era pior, então vamos tentar passar um pano aqui e tal. Com Lula vai acontecer uma coisa, né? Os petistas, não fala que o Lula errou, porque senão você vai votar o Bolsonaro, e o Bolsonaro ele é muito pior, né? Enfim, as paixões políticas, elas acabam cegando muito. A gente tem que entender que o cara tá ali, ele tem que ser cobrado tal, de qualquer maneira. E eu acho que sim, já que ele tem quase 50%, né, mais que eu falei, de pessoas que não curtem muito as suas propostas, e ele é um cara bastante, no mínimo, polêmico aí, né, porque já foi condenado, alguns consideram justo, injusto, a pressão ela vai ser muito grande em cima dele. Outra coisa, para ele conseguir ser eleito, ele teve que fazer uma série de alianças com muitas pessoas que não têm o mesmo tipo de pensamento que ele e que o PT, né? A gente pega aí os criadores do Plano Real, a gente pega o Fernando Henrique Cardoso, pega aí o Geraldo Alckmin, a Simone Tebet, o João Amoedo, né? Até o João Amoedo, que é do Partido Novo, declarou apoio a ele, né? E é claro que dentro da política existem ali, né? Poxa, eu te apoiei, ó, levei um grupinho aqui comigo que falou, não, tá, o Lula dá para aceitar ele e tal. E o cara vai ter que retribuir esses favores, né? Outra coisa, o Congresso que foi eleito também, muita gente esquece que é tão importante ou mais importante que o Executivo é o Poder Legislativo. A gente teve hoje no Senado uma grande parte das pessoas de direita que foram eleitas e na Câmara dos Deputados também, né? Uma Câmara de Deputados muito mais de uma direita mais conservadora e que com certeza vai ser uma resistência a talvez propostas mais
de esquerda, né, mais intervencionistas, tal, que o Lula possa vir a fazer. Pelo menos esse é o meu diagnóstico inicial, tá? Pode mudar com o passar do tempo? Claro que pode. Mas até o mercado ele viu dessa maneira, né? Eu pesquisei bastante, aí fiquei, será que o dólar vai subir? Será que ele vai cair? Será que a bolsa vai subir e tal? O que a gente percebeu? O dólar até caiu, o que representa geralmente que mais dólares, né, entraram no mercado brasileiro. A bolsa ela ficou meio volátil. Realmente as estatais elas caíram bastante, né? Petrobras, o Banco do Brasil, tal. Por quê? Porque a ideia, claro que tem cenários externos, mas internamente tem essa ideia que um governo mais de esquerda vai usar as estatais de maneira mais populista. Ele tem na concepção que a estatal não tem que dar lucro necessariamente, mas oferecer benefícios à população. Claro que se a estatal der prejuízo, quem paga essa conta somos nós, pagadores de impostos, que tem que cobrir o rumbo da Petrobras, né? Ou o rombo de qualquer estatal. Mas, em tese, pessoal, os governos de esquerda geralmente fazem um uso político maior dessas estatais. Em relação às questões geopolíticas, a gente teve, aparentemente, a União Europeia bastante feliz. O Borrell, né, que é um cara super importante das relações exteriores, parabenizou o Brasil, falou que vai avançar em algumas negociações. A gente tem o acordo do Mercosul-União Europeia, que está paralisado. A gente tem, por exemplo, a entrada do Brasil no OCDE, que começou a ser colocada, mas oferecia grande resistência. França, Alemanha, Irlanda, tal. Acho que agora isso pode abrir um pouco mais de possibilidade. O Lula ele tem uma maior aceitação, pelo menos no primeiro momento, né? O Macron já fez um telefonema, tal. A Noruega, por exemplo, anunciou a volta do Fundo Amazônia, mais ou menos 2,5 bilhões de reais, né? Que vão ser investidos, dados ali para ONGs de preservação. Aí quem fala, tá vendo, vai dar dinheiro para ONG e tal. Cara, é o Fundo Amazônia, tá? Feito dessa maneira. E a gente teve ligações importantes também. O Biden parabenizou, a gente teve o Putin, né, falando parabéns, a China também falando parabéns. Nas relações exteriores, pessoal, mas o que representava o Bolsonaro para as relações exteriores, né? Ele tinha um pouco de dificuldade de estabelecer com os Estados Unidos, por exemplo, desde o governo Biden, com a União Europeia também. Tinha uma relação que não era muito amistosa, com o Macron, por exemplo, né? Então tinha algumas brigas um pouco maiores com esses países desenvolvidos. E dentro da América do Sul, a gente tem hoje, né, praticamente só governos de esquerda. É claro que o Bolsonaro também estava um pouco deslocado desse eixo, tá? Hoje na América do Sul a gente tem o Equador do Guillermo Lasso, que é a direita, o Lacalipou, o Mário Abdo Benítez, né, que é o do Paraguai também, que é mais direita, e só. Então, por exemplo, hoje a gente até teve, né, uma visita diplomática do Alberto Fernandes, presidente da Argentina, ao Lula. Espero eu, né, que ele não siga as mesmas propostas econômicas que o Alberto Fernandes. Aliás, isso é uma coisa bem importante, tá? Porque economicamente falando, a bolsa ela se comportou mais ou menos estável, assim como o dólar, mas é porque a gente tem poucas informações. Uma coisa, sei lá, colocar o Meirelles como ministro da Economia, um cara mais liberal, tal. Outra coisa é pegar, sei lá, um cara, uma indicação política de determinado partido para ganhar apoio no Congresso. Então acho que a gente vai ter bastante volatilidade em dólar, bolsa de valores, porque as coisas estão muito jogadas ainda. Não dá para saber exatamente, né, o que vai acontecer no governo Lula. Acho que ainda está em período de negociação. Anunciou que vai criar mais alguns ministérios, se não me engano, 10 ministérios, né? Geralmente o mercado não precifica muito bem essas questões, tá? O Zelensky também parabenizou, lembrando que o Zelensky e o Bolsonaro tiveram também uma certa rusga. O Zelensky considerou que o Bolsonaro não estava sancionando a Rússia como deveria, por acordo com o diesel e tal. Zelensky, desculpa te decepcionar, tá? Mas o Lula também já anunciou que não vai fazer grandes sanções à Rússia. Aliás, o Lula, ele falou que vai querer reforçar os BRICS e tal, e vai querer fazer negociações com grande parte dos países do mundo, tá? Então, geopoliticamente falando, pelo menos nesse primeiro momento, o que a gente chama de os países mais centrais, aí, desenvolvidos, aparentemente estão vindo com bons olhos, num primeiro momento, tá? Quais são os riscos aí? Que nem eu falei, interferência nas estatais, algum risco de rombo fiscal, a gente não sabe qual vai ser o ministro da Economia, e também que comecem a fazer algumas parcerias geopolíticas com países complicados, né? Por exemplo, a primeira visita oficial ser da Argentina, claro que a vizinha é um país importante, é um grande parceiro comercial e tal, mas pode não dar um indicativo político tão bom, né, do que pode vir para o futuro, tá? E você, galera, acho que ficou feliz com a eleição do Lula? Você acha que foi positivo ou negativo? Deveria ser Bolsonaro ou Lula? Aí nos comentários, por favor, galera, sem xingar, hein, pelo amor de Deus, a gente tá aqui na paz, fazendo uma discussão de alto nível.
Beleza? Vamos tentar, senão não falo mais de política brasileira aqui, pelo amor de Deus, tá bom? Outra questão que chamou bastante atenção no mundo foi a questão de Israel. Israel hoje foi quase que convocada, pelo Conselho, pela ONU, para retirar as suas armas nucleares. Lembrando que Israel, todo mundo sabe que tem armas nucleares, mas Israel nunca confirmou que tem armas nucleares. Fica aquele disse-me-disse, sabe, né? Mas Israel tem sim armamento nuclear. Bom, foi votada uma resolução para que todos os países do Oriente Médio passem por uma desmilitarização, inclusive o Irã. Ironicamente, talvez até, digamos assim, de maneira meio hipócrita. Também assinou esse documento, o Irã se desmilitarizar, sei não, hein? Mas falou para retirar todo tipo de arsenal nuclear. Não acho que Israel vai cumprir, porque Israel tem uma série de inimigos ali regionalmente, né? Quer por motivos bons, motivos ruins, mas a gente tem ali, sei lá, o Líbano, que recentemente fez um acordo, mas tem o Hezbollah, outros grupos, tem a faixa de Gaza, o próprio Irã. Então não acho que Israel vai aceitar fazer isso, não. Falando das questões geopolíticas, até a Rússia. A Rússia anunciou, por exemplo, o Putin, que o Brasil é um forte candidato, pelo menos segundo as premissas da Rússia, a fazer parte do Conselho de Segurança Permanente da ONU. Não acho também que isso vai para frente, tá? É tudo especulação, tá trocando de governo, vamos fazer amizade, o Brasil é importante para não sancionar os russos. A parceria entre Rússia e Brasil cresceu bastante desde o início dos conflitos, o Brasil é um país que não sancionou os russos, então acho que ele está tentando fazer uma espécie de política aí de aproximação, tá? Outra questão importante também, que foi levantada, acho que eu citei para vocês, né, das aproximações que o Lula fez, Simone Tebet, Alckmin, FHC, falei, né? Isso também dá um indicativo que eles vão cobrar um favor em troca. Outra questão importante que foi levantada hoje a respeito do acordo de grãos entre Ucrânia e Rússia. Eu falei para vocês no vídeo passado que Reino Unido e Ucrânia, segundo a Rússia, fizeram um ataque coordenado com drones que foram ali próximo de alguns navios e da península da Crimeia também. A Rússia pegou esses drones, inclusive apresentou esses drones e falou, olha, eles estão atacando a gente. Como eles estão atacando a gente, o único acordo que tinha sido fechado entre Rússia e Ucrânia, que era o acordo para que os ucranianos pudessem exportar os grãos pelo porto de Odessa, ele foi cancelado. Inclusive a Rússia falou, mas eu não estou causando fome no mundo, porque se vocês quiserem, eu tenho grão para todo mundo. Eu sustento o que a Ucrânia não consegue sustentar. Então vocês não estão pensando no fim da fome, vocês estão pensando em sancionar os russos. E é claro que isso exige parte da Rússia, do mundo, né? Geopolítica é o mundo da hipocrisia. Mas pegando pontos aí mais concretos, a Turquia está bastante preocupada com isso. E a Turquia anunciou que vai tentar trazer os russos e os ucranianos de volta para o acordo. A Ucrânia continua exportando grãos, mesmo sem a fiscalização por parte da Rússia, e acho que isso pode dar um problema muito grande. Por quê? Porque a Rússia pode fazer um ataque, já que ela não reconhece mais esse corredor como um corredor legítimo, tá? Então ela pode atacar. Lembrando que a Rússia voltou a atacar pontos muito sensíveis do território ucraniano, e estima-se que hoje, até na capital Kiev, mais de 80% da população esteja sem acesso à água, e grande parte também da Ucrânia como um todo está com a energia comprometida. Novamente, venho falando isso há tempo. Às vésperas do inverno, os ataques que a Rússia faz hoje à infraestrutura, às vésperas do inverno, é um ataque do ponto de vista de guerra. Triste, né? Galera, tá deixando a população sufocando ali, mas geoestrategicamente super importante para os russos. É um ponto de apoio deles, né? Pô, e aí, vai sancionar? Não vai querer negociar? O Putin sempre fala que ele está disposto a negociar, só que, claro, negociar nas condições dele, desde que Zaporizhia, Kherson, Lugansk e Donetsk fique tudo na mão dos ucranianos. É óbvio que a Ucrânia não vai aceitar esse tipo de condição. E hoje a Rússia também anunciou falando que os Estados Unidos ele está mudando muito o sarrafo nuclear. O que seria isso? A Rússia ela tem uma série de ogivas nucleares, mas muito mais próximas do seu território. Quando a gente fala dos Estados Unidos, até pela questão da OTAN, os Estados Unidos têm sim armas nucleares, claro, no seu território, mas existem várias armas nucleares espalhadas também pelo continente europeu, pela OTAN. O que a Rússia, os Estados Unidos está querendo fazer hoje? Primeiro, a Finlândia está em processo de entrada para a OTAN. Segundo fontes, o que está acontecendo é que para a entrada da Finlândia na OTAN, os Estados Unidos, a OTAN, teria colocado como uma das condições a instalação de armas. A Finlândia, lembrando,
tem mais de 1.000 quilômetros de fronteira com os russos. Será que a Rússia vai aceitar numa boa a instalação de armas nucleares na fronteira do seu território? E outra questão importante também. Está acontecendo nesse momento uma modernização super importante dos artefatos militares nucleares. Porque os Estados Unidos têm esses artefatos nos Países Baixos, tem na Itália, tem na Grécia, né, em uma série de países ali. Então, modernizar isso significa colocar mais armamento próximo dos russos. Ah, professor, mas o país é soberano. É que nem eu falo, é soberano mesmo. Mas será que geopolítica faz dessa maneira? E se os Estados Unidos colocassem armas, aliás, a Rússia colocasse armas nucleares em Cuba? A gente já viu o que aconteceu, né? Então, será que a Rússia vai aceitar colocar armas nucleares ali na fronteira com a Finlândia? Não sei, galera. O que você pensa? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.